Vem da Itália a informação de que Memphis Depay tem 3 propostas da Europa e cogita deixar o Corinthians de graça. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece o tema e fala também sobre André Silva, o atacante do São Paulo, pode não mais jogar na temporada, mais uma lesão. Bora te falar ainda sobre Ederson, qual é a chance de o goleiro do Manchester City virar reforço do Flamengo. Falo também sobre o Palmeiras recusando proposta mais uma por Agustin Giai. Para completar, Pablo Mari pode jogar no Galo? Falo também sobre Eriksen, especulado no Grêmio. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e um zagueiro brasileiro bom de bola livre no mercado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Queria lembrar para você que tá na hora de você virar membro do meu grupo de Telegram, absolutamente gratuito. Por lá a gente passa várias dicas e sugestões para deixar você na cara do gol, inclusive para partidas entre Palmeiras e Flamengo na noite dessa segunda-feira. Vai lá que você vai entender, beleza? Bora começar o vídeo com informação do Giro de Notícias. O goleiro Léo Link do Botafogo deve se transferir para o Al Najma da Arábia Saudita, empréstimo por uma temporada. Ele perdeu espaço depois da contratação do Neto, que vai concorrer com o John pela posição de titular. Já o Fenerbahçe decidiu colocar Diego Carlos à vista, zagueiro brasileiro de 32 anos de idade, contratado no início dessa temporada a um custo de 10 milhões de euros junto ao Aston Villa. O Diego Carlos não conseguiu se adaptar ao futebol turco e nesse momento o Fenerbahçe topa emprestá-lo ou vendê-lo. Notícia que interessa a clubes brasileiros. Recentemente o Diego Carlos chegou a ser procurado até pelo Santos. Nesse momento a melhor proposta é do Lille, da França, mas se um clube brasileiro com um bom projeto aparecer, pode acabar por contratá-lo. Jogador que esteve supervalorizado algum tempo atrás, só para lembrar que o Aston Villa chega a comprá-lo por 31 milhões de euros e depois o vende por 10 milhões de euros para o Fenerbahçe. Nos primeiros 6 meses de contrato no time turco, foram só 5 aparições nesse início de temporada lá na Turquia. Esteve em 2 jogos da pré-temporada, mas não disputou partidas oficiais. Bora te explicar agora se existe alguma chance de Eriksen, meio atacante dinamarquês, ex-Manchester United, ser o camisa 10 sonhado pelo Grêmio. Você sabe, né, que o tricolor busca um jogador de primeiro nível, de nível mundial, para vestir a camisa 10 do Grêmio. O sonho era que o Roger Guedes fosse contratado, o acordo acabou não funcionando porque o Al Rayyan recusou 20 milhões de euros. O Grêmio também tentou Otávio, jogador do Al Nassr, também tentou um jogador argentino chamado Juan Bruneta e não houve avanço com nenhum deles. Sobre o Eriksen, só para lembrar, o Christian Eriksen está desempregado desde que não teve seu contrato renovado no Manchester United. O acordo acabou em junho e o atleta de 33 anos de idade está livre no mercado, mas dentro do Grêmio há a garantia de que não houve contatos ou negociações. Jogador super valorizado, tem mercado no futebol europeu. O Grêmio ainda poderia ter um trunfo nessa negociação, que é a presença do Bright White, que assim como o Eriksen e a dinamarquesa, eles jogaram durante bastante tempo juntos na seleção dinamarquesa. Temporada passada com a camisa do United de 34 jogos, 5 gols e 4 assistências, mas ao que parece não será esse o camisa 10 contratado pelo tricolor. Sobre o Otávio, jogador do Al Nassr, salário de 10 milhões e 800 mil reais por mês, algo que inviabiliza qualquer chance de contratação por clubes brasileiros. Bora responder agora se Pablo Mari de fato interessa ao Galo. Na sexta-feira surgiu essa informação na Itália. O jornalista italiano assegurou que o Atlético tem negociações com o Pablo Mari e com a Fiorentina. A situação do Mari piorou lá na Itália. Ele havia sido contratado para a reta final da temporada italiana passada, foi titular absoluto, mas nesse início de temporada na Europa ele tem jogado pouco. Nos amistosos foram só participações como reserva nos amistosos, já desde que o campeonato começou. Primeiro na eliminatória da Conference League ele nem saiu do banco de reservas e nesse final de semana no jogo contra o Cagliari pelo campeonato italiano começou como reserva e jogou os 28 minutos finais. Perguntei para um dirigente do Atlético se existe alguma negociação, se o Pablo Mari, aquele mesmo ex-Flamengo, poderia ser contratado pelo Galo, abre aspas, não tem nenhuma verdade nessa informação. Jogador avaliado em 3 milhões e meio de euros, mais 2 anos de contrato com a Fiorentina. Se não continuar na Fiorentina, não deverá ser no Galo seu futuro. Sobre o Atlético tem mais uma informação importante. O Galo anunciou nessa segunda-feira a contratação de Juan Tressoldi. Empréstimo por 1 ano, zagueiro que chega do Sassuolo, havia passado recentemente pelo São Paulo.
Bora falar agora sobre o Palmeiras que recusou mais uma proposta por Agustín Giai, o lateral direito contratado no ano passado do São Lourenço por 41 milhões de reais, está super em pauta no mercado europeu. O mais novo interessado foi o Bayer Leverkusen. O Erik ten Hag, que é o técnico do Leverkusen, entende que o Giai seria um enorme acréscimo e sugeriu que o Leverkusen fizesse uma proposta ao Palmeiras. Essa oferta foi recusada, assim como o Palmeiras já havia feito recentemente em relação ao Milan, que chegou a sugerir 15 milhões de euros. O Napoli e o Benfica também monitoraram de perto os passos do Giai. Não dá para dizer que o Giai é inegociável, mas até por ter feito muito dinheiro com vendas de atletas, o Palmeiras só vai negociar seu lateral direito em caso de oferta espetacular. A tendência é que o Giai deixe para ser negociado daqui a um ano. Enquanto isso, o Kelvin, que já chegou, vai ganhando seus minutos. Palmeiras que está muito próximo de anunciar a contratação de Andréas Pereira, negócio de 10 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O atleta que pertence ao Fulham já concordou com o Palmeiras. Verdão estava acertando com o Fulham detalhes do parcelamento do dinheiro e assim que esse acordo for fechado, o Andréas é liberado para viajar ao Brasil, passar por exames médicos e assinar contrato de 5 temporadas. Bora falar agora sobre o goleiro Ederson, da seleção brasileira e do Manchester City. Existe alguma chance dele ser contratado pelo Flamengo? Essa especulação surge no sábado, depois que o Flamengo faz uma postagem em suas redes sociais com um emoji de um sorriso. Começaram a associar o Ederson porque o goleiro do Manchester City tem no pescoço um emoji de um sorriso, exatamente como o postado pelo Flamengo. Não há nenhuma relação entre as partes. Essa postagem do Fla dizia respeito a uma postagem do perfil oficial da série Breaking Bad sobre o Ederson. A situação dele é delicada no Manchester City. O clube inglês pretende negociá-lo e faz força para que o acordo com o Galatasaray saia. O clube turco está disposto a pagar uma grana boa pelo goleiro brasileiro e também de salário. O Ederson é que reluta com a ideia porque tem a intenção de permanecer jogando na Inglaterra. Por que que o Manchester City pretende fazer negócio com o Ederson? Porque tem negociações avançadas com Donnarumma, goleiro italiano que pertence ao PSG e não fica na França. O City já se acertou com o PSG para o pagamento de 50 milhões de euros, mas só vai consumar a contratação do Donnarumma se o Ederson de fato for negociado. O Flamengo busca um goleiro, mas precisa de um goleiro menor, goleiro mais barato. Recentemente houve a tentativa da contratação de Gabriel Brazão, 7 milhões de euros, o Santos pediu 15 milhões de euros e a tendência é que esse assunto, o goleiro, volte a ser debatido dentro do Fla a partir de 2026. Péssima notícia para o São Paulo, o atacante André Silva corre o risco de só voltar a jogar em 2026. O centroavante que tem sido titular absoluto e até fez gol recentemente no empate em 1-1 contra o Atlético Nacional, que garantiu nos pênaltis a classificação do São Paulo nas quartas. O André Silva tem risco de lesão ligamentar e pode voltar apenas na próxima temporada. São Paulo vai fazer uma reunião de emergência nessa segunda-feira para discutir a possibilidade da aquisição de um centroavante ainda nessa janela de transferências que se encerra no dia 2 de setembro. Informação sobre a situação do André Silva foi publicada pelo blog do São Paulo. Tentei a confirmação com dirigentes do Tricolor e ainda aguardo por uma resposta, mas como o assunto é importante, decidi dividir com vocês. Só para lembrar que o São Paulo tem tido enormes problemas com os centroavantes. Caleri e Rian Francisco passaram recentemente por cirurgias e só devem voltar no ano que vem. Ainda existe uma esperança pequena de que o Caleri seja reforço para a reta final do Campeonato Brasileiro, mas não dá para contar com um jogador tão cedo. Só para completar, em relação ao André Silva, 43 jogos, 14 gols e 4 assistências na atual temporada, tem sido titular absoluto e peça importante da equipe tricolor. Foi titular na vitória contra o Atlético Mineiro, mas saiu a 18 minutos do fim, para ser mais preciso. Bora falar agora sobre o Corinthians para repercutir uma informação de Fabrizio Romano, jornalista italiano dos mais respeitados quando o assunto é mercado. O Fabrizio Romano afirmou que Memphis Depay foi abordado por 3 clubes europeus. Até aí tudo bem, não há grande novidade, a gente chegou a contar do interesse do Real Oviedo e tal, mas o que mais me chamou a atenção na postagem do Fabrizio Romano foi quando ele fala que o Memphis avalia a possibilidade de sair como agente livre, ou seja, sem garantir qualquer centavo ao Corinthians. Vou ler exatamente a postagem do jornalista italiano, abre aspas: Memphis Depay foi abordado por 3 clubes europeus nos últimos dias, possivelmente como agente livre do Corinthians. O maior artilheiro de todos os tempos da Holanda,
contribuiu com 33 gols nos últimos 11 meses no Corinthians e considera uma saída como uma possibilidade, fecha aspas. Que o Memphis e o Corinthians andam estremecidos, isso não é novidade. A nova diretoria do Corinthians avalia o custo de 6 milhões de reais por mês do Memphis como muito caro. Mas se viesse uma proposta de fora, o Corinthians teria direito à metade do valor. A multa rescisória, inclusive, do Memphis hoje é de 10 milhões de euros, ou seja, o Timão ficaria com 5 milhões de euros. Para o Fabrício Romano estar falando sobre a possibilidade de o Memphis sair de graça, é porque cresce a possibilidade de o Corinthians abrir mão do Memphis só para se ver livre desse custo de 6 milhões de reais por mês, mas tudo está muito associado ao resultado da eleição para presidente do Corinthians, que acontece na noite dessa segunda-feira. Osmar Stabile é o candidato da situação, Antônio Roque Cittadini é o candidato da oposição e André Castro surge como uma terceira via. Só para completar, é importante lembrar que Memphis Depay segue com muitos problemas para receber do Corinthians. O prêmio pelo título do Campeonato Paulista, que era de 4 milhões e 700 mil reais, ainda não foi pago de forma completa. O Corinthians só fez pagamento de uma das 3 parcelas que foram criadas por conta da inadimplência do próprio Timão. Na semana passada venceram 11 milhões de reais dos prêmios por jogos e gols e ele não recebeu nem sequer um centavo. Para completar, em setembro vence também o pagamento para luvas de 2 milhões de euros. O Corinthians com enormes problemas financeiros para manter suas contas em dia com o atacante holandês. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde, tem mais um vídeo ainda nessa segunda-feira. Tchau!